extra, extra! Cavani pode pintar no Botafogo! O Glorioso já fez a proposta e agora aguarda a resposta do jogador. Não tá acreditando? O quê? Você não tá acreditando, mas o Transfer 24 Horas garantiu. Você conhece o Transfer 24 Horas? O Transfer acertou a questão do Luiz Castro, acertou o Sampaio, o Piazon, desmentiu o Angileri e até falou da situação do Pedrinho. Vai lá! Não vai embora não, pô. Fica aqui no plantão comigo. Chega mais, pô. Pois é, meus amigos, é o perfil que tá bombando no momento, causando um estardalhaço aí na torcida do Botafogo, que não é nada ansiosa, né, imagina. Mas o Transfer 24 Horas lançou mais cedo olhinho, telefone, caneta. A galera tá meio que de saco cheio desses símbolos, né? Mas na abertura, você viu, eu vou falar mais uma vez aqui, que é um perfil que vem acertando, né, em algumas notícias. Não só acerca do Botafogo, você está vendo aí, por exemplo, eu lembro o acerto do zagueiro Maicon com o Santos, né? Primeiro foi anunciado nesse perfil, Transfer 24 Horas. Eu lembro que esse perfil também falou, inclusive, da situação do Saravia, né? Então, o Saravia que está fazendo exames e tal. O Transfer 24 Horas também falou sobre isso, além do que vocês viram na abertura aí, o Sampaio, o Lucas Piazon, o próprio Luiz Castro, né? A questão da multa rescisória foi trazida primeiro aí pelo perfil Transfer 24 Horas. E eles falaram também dessa proposta que o Botafogo teria feito ao Edinson Cavani, um contrato de 2 anos. Enfim, conversas estão acontecendo. O empresário do Edinson Cavani e o Botafogo têm mantido conversações, né? Obviamente via Zoom, né? Já estiveram juntos presencialmente, agora à distância. E todo mundo sabe que é o grande desejo do John Textor, pelo menos para a segunda janela da temporada, né? Para a primeira janela da temporada, a gente falou que no plantão das 12 horas, né? Que na verdade nunca sai 12 horas, é igual novela das 8 que nunca começa às 8, né? Que o John Textor vai trazer pelo menos mais 6 atletas até o início do Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil que um desses atletas seja o Cavani. Mas o Cavani não vem sendo utilizado lá no Manchester United e tal, mas acho muito difícil que vá rescindir o contrato, enfim. Acho que o contrato vai entrar em decadência e aí o Botafogo entra como favorito aí. Se tudo der certo, depende do acerto, depende da conversa, da proposta, do projeto que o Botafogo já apresentou. Se as conversas estão acontecendo, gente, se o representante do Cavani conversa com a diretoria do Botafogo, é porque a proposta agradou, é porque o jogador curtiu o projeto, tá? Então a coisa parece que está andando, não é garantido que vai dar certo, é porque existem outros fatores, podem pintar outras propostas. Como eu sempre digo, o Cavani é um jogador ainda de primeira prateleira do futebol mundial, como é o Luis Soares, né? Acho que realmente o Botafogo vai ter que investir pesado financeiramente falando, e muito mais do que financeiramente, porque qualquer clube da Europa, um grande clube da Europa, pode cobrir uma proposta do Botafogo, e aí você vai fazer leilão pelo jogador, né? Mas a grande questão é o projeto, né? O Cavani precisa sentir firmeza, ele precisa sentir que ele é o garoto propaganda desse projeto de internacionalização do Botafogo, que vai ter o seu valor, que vai ter a sua marca pessoal também vinculada à marca do Botafogo nessas 2 temporadas, caso assine contrato. Então, assim, as notícias estão muito incipientes, né? Mas eu só estou trazendo para vocês aqui e fiz questão de comprovar, né, que não é um perfil que simplesmente joga olhinho, 2 olhinhos no Twitter, canetinha, papel assinado e diz: fulano vem aí, fulano conversa. Existem conversas no sentido disso, pode acontecer como não pode acontecer. Ô irmão, aí qualquer um é setorista, qualquer um tem perfil para falar sobre o Botafogo, né? O que a gente está fazendo é mostrando que esse perfil ele tem um compromisso com a seriedade. E muitas coisas que ele já falou foram coisas que se concretizaram não só em relação ao Botafogo, mas também em relação a outros clubes, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Renzo Saravia. E sobre Renzo Saravia, o pessoal tá falando, e aí, Botafogo? Vai ter apresentação hoje? O pessoal tá ansioso, mas hoje não tem apresentação. Porém, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Renzo Saravia é do Botafogo. Então, aquele sim que a gente estava esperando
do empresário, né, já foi dado. E segundo o jornalista Vene Casagrande, Renzo Saravia e Botafogo já acertaram todas as bases salariais, tempo de contrato, e o Saravia é o novo lateral direito do Botafogo. Boa contratação. Se jogar a bola que jogou no Internacional, o Botafogo ganha muito, tem tudo para ser aí um pilar na defesa do Botafogo. É um jogador com muita qualidade técnica, passagem pela seleção argentina, jogando no Botafogo tem tudo para voltar. Então a gente fica muito satisfeito com esse anúncio. A gente já vinha falando aqui no canal Gigante Glorioso que o terceiro reforço anunciado seria mesmo o Renzo Saravia. Então o sim foi dado hoje. E o furo de reportagem, não posso deixar de destacar, foi do Vene Casagrande, que soltou há 1 minuto que o Saravia é jogador do Botafogo. Soltou 1 minuto do momento dessa gravação aqui, né? Vocês estão vendo, obviamente, já deve fazer um tempinho, tá? Os exames estão agendados aí para a semana que vem. Ele deve desembarcar esse fim de semana no Rio de Janeiro, tá certo? Vai fazer os exames na segunda-feira e deve ser anunciado, tudo dando certo, deve ser anunciado já na próxima semana também. Boa contratação do Botafogo. Então, meus amigos, com a chegada do Renzo Saravia, já tem o Felipe Sampaio e o Lucas Piazon apresentados, pelo menos mais 5 jogadores estariam chegando para serem titulares do Botafogo no primeiro momento, né? Claro que vai ter a segunda janela, mas o John Textor deixou claro pelo menos mais 6. Com o fechamento do Saravia, informação aí, repito, do Vene Casagrande, o canal Gigante Glorioso já tinha antecipado isso para vocês, que ele deveria ser o terceiro reforço. Então o Botafogo fica aguardando aí no decorrer da semana mais jogadores fecharem com o elenco. Bom, vamos lá. Vitinho. Sobre o Vitinho, o Botafogo oficializou o interesse no jogador. O que é isso, Guilherme? Fez uma proposta oficial? Não, ainda não pode fazer uma proposta oficial, tá certo? Por conta da decisão da FIFA. A FIFA ainda está revendo essa questão. O contrato desses jogadores estão suspensos, né? Até quando dura essa suspensão? A lei vai amparar Botafogo e Vitinho em caso de assinatura de um contrato de 1, 2, 3 anos, sendo que ele tem um contrato suspenso com uma equipe da Rússia. Então, assim, tá tudo ainda muito no limbo. Mas o Botafogo, ele foi a primeira equipe a oficializar o interesse no Vitinho. Existem outras equipes interessadas, inclusive o Atlético Paranaense, né, que gosta de ser chamado assim. O Atlético Paranaense manifestou interesse, mas os valores pedidos pelo Vitinho ultrapassam o limite da folha permitida lá no time do Paraná. E para o Botafogo isso não é problema. O Botafogo tem interesse no Vitinho, a gente já falou aqui no vídeo da manhã, né? Então são 2 jogadores em que o Botafogo está focado, já que a FIFA só permite 2 jogadores. Um deles é o Caio Pantaleão e o outro é o Vitinho. O Botafogo aí manifestando oficialmente o interesse no jogador. Outro bom jogador que, se vier, vai acrescentar e muito, vai elevar muito o nível desse time do Botafogo, tá certo? Bom, o Botafogo já está com uns 100 milhões na sua conta. Agora, grande parte desse dinheiro é exatamente para viabilizar a chegada desses 6 jogadores, né? Alguns jogadores que estavam vinculados, né, a equipes ucranianas, russas, tá havendo muito leilão. Tá vendo muito leilão por conta desses jogadores, né? Então, assim, o Botafogo tá com foco em 2, mas é possível que às vezes venha um desses 2 e o Botafogo vai ter que buscar outro atleta, porque eu tô falando do Vitinho. Vamos lá, falando aqui abertamente sobre o Vitinho, né? Não é uma negociação fácil, O Vitinho sabe que está valorizado, vários clubes querendo o atleta. Agora ouvimos falar aí, inclusive, né, Michael? O Fernandinho, ex-seleção brasileira, né? Também cobiçado por clubes brasileiros, e o Botafogo está nessa lista de clubes brasileiros que estaria de olho na situação do Fernandinho. Então, o mapeamento, né, de jogadores que vêm do leste europeu, jogadores que não são do leste europeu, jogam no futebol europeu mesmo do grande centro, e já estão sem mercado nos grandes clubes da Europa. O que mais vai aparecer, gente, é isso. E a gente tem que se acostumar. A gente não pode ficar se doendo. É mais uma sondagem. Tá de olho em todo mundo, mira e não acerta ninguém.
Parece que o pessoal tem memória curta, né? O nome do Botafogo nunca esteve envolvido nos últimos 30 anos. Não, eu abusei, né? Nos últimos 30 anos abusei. Mas vamos lá. É porque a gente trouxe o Renato na surdina, né? A gente trouxe o Seedorf na surdina, o Louco Abreu, a gente trouxe o Lodeiro, né? Que era jovem à época, mas era uma estrela, estava acabando de jogar a Olimpíadas de Londres, né? Enfim, também deu uma exagerada aqui, mas vamos lá. Pegar aí os últimos anos, quase os últimos 10 anos, o nome do Botafogo não está envolvido em nenhuma grande negociação. Pegar um grande jogador de futebol europeu, o nome do Botafogo passa longe. O Botafogo nos últimos 5 anos se satisfazia com o resto. Com o resto. E aí muita gente confunde. Pô, mas tá com Piazon e Sampaio? Cara, o Piazon negou proposta de grande clube brasileiro. O Piazon negou proposta de um líder de campeonato europeu para poder jogar no Botafogo. A proposta mais vantajosa, ele veio jogar no Botafogo. E ele, lembrando, estava numa quarta força do futebol nacional de Portugal. Então tem que haver um projeto atrativo, né? É claro que uns são apostas. Mas é normal, gente, e nós precisamos nos acostumar a pensar grande. Porque se você tem o seu pensamento medíocre, né? Esse papo chato, não vai trazer ninguém, tá? Cara, esse pensamento medíocre, ou você elimina para ser feliz, ou você continua e depois sofre, fica doente, tem um infarto, e depois se surpreende com uma boa notícia, né? Se estiver vivo, claro. Então, gente, o nome do Botafogo vai estar em qualquer grande negociação com grandes nomes que não tenham mais mercado na Europa, ou mesmo que tenham mercado na Europa, mas estejam em fim de grande fase, né? Dá para dizer que o Cavani está na sua melhor fase. Vamos falar a verdade aqui, né, gente? Pega aí Gabigol, que para muitos eu não acho, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Gabigol não tem vaga nem na Polônia. Gabigol não tem vaga nem na Armênia. Nunca fez um gol no futebol europeu e não é agora que vai jogar futebol europeu. Se jogar fora do Brasil, vai para Emirados Árabes, vai para Catar, vai sei lá para onde, né? Então, gente, nós temos que ser sinceros. O Cavani, óbvio que não está na sua melhor fase da carreira, mas é um jogador de seleção, é um jogador que desequilibra. O Manchester United, aliás, não vive uma fase nada boa, né? E o Cavani está nesse bolo. Mudar de ares é necessário. O Manchester não vai renovar e nem ele quer renovar. Uma mudança de ares é necessária para esse tipo de jogador, para esse tipo de atleta, para que ele volte a receber o glamour tão comum à carreira desses grandes craques, né? E quando você tem um grande projeto, como é o projeto do Botafogo, é comum que grandes nomes do futebol mundial, brasileiro, que estejam na Europa, sejam vinculados ao Botafogo. Agradeçam isso, meus amigos, agradeçam. Nosso nome podia estar voltando aí, né, com Bruno Nazário, com Morato. O nome do Botafogo podia estar envolvido com um monte de jogador aí que não tem a menor relevância num grande cenário de Série A. Mas não. Então não reclame, porque isso significa que nós estamos com o nosso nível de negociação de mercado totalmente elevado, tá certo? E vão chegar os jogadores. Acho que o torcedor já está mais calmo, tá vendo? O dinheiro entrou na conta, muita coisa boa vai acontecer no estádio Newton Santos. Como a gente perguntou para o John Tex, você não pensa em alugar um CT? Para imediato, acho que não vai acontecer. É possível que aconteça, pelo menos para a próxima temporada? É possível. Para essa temporada ainda não sei, pelo menos num primeiro momento assinou-se com a melhoria das qualidades ali do anexo do Newton Santos, né? Para pelo menos adequar. Questão a campanha Território Avenida que não deu certo, mas há também a possibilidade de pegar esse dinheiro e fazer um investimento para melhoria do setor de performance e saúde do Botafogo. Então muita coisa a gente vai ver. Espaço Lonier, o CT do Botafogo, grande parte desses 100 milhões, obviamente, vai ser para investimento, contratação desses pelo menos 6 atletas para comporem o time titular do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço a vocês, não esquece de deixar o like, siga o canal Gigante Glorioso, siga-nos no Instagram, me siga lá no Twitter e você sabe, a Bet Nacional é parceira do canal Gigante Glorioso, não perca seu tempo, renda extra é aqui na Bet Nacional, você não aposta, você ganha, é só clicar, o link está na descrição do vídeo, tá certo? Um abraço, saudações alvinegras, bom fim de semana para vocês.